E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Diego. Eu estou aqui para apresentar um modelo de RPG para o ensino de física. Mas afinal, o que é um RPG? Para aqueles que não conhecem, o RPG é uma sigla oriunda do inglês. Vem da expressão Roleplay Game, que pode ser traduzida como jogo de interpretação de papéis ou jogo de representação de personagem, em uma tradução livre, sendo construído através da imaginação e da criatividade de seus participantes, ou seja, um jogo de faz de conta. Neste caso, o RPG é um jogo de contar histórias. Este jogo muitas vezes é chamado de RPG de mesa para diferenciar-se dos jogos digitais, pois se constitui de um momento narrativo lúdico em que várias pessoas assumem um papel de um determinado personagem para uma ambientação fictícia, que apresenta inúmeros desafios a serem enfrentados por esses personagens representados pelos jogadores, que são as pessoas que participam dessa narrativa. Para se jogar RPG, é necessário apenas um grupo de jogadores, materiais básicos como uma ficha de personagem, que geralmente são encontrados no final do livro, que são chamados de módulos básicos de regras, folhas de papel em branco para as anotações ou cálculos fora da ficha de personagem, lápis e borracha para essas e demais anotações. E principalmente um elemento de aleatoriedade, que pode ser um dado, cartas de baralho, moedas e assim por diante. A sua origem. Este jogo teve seu início em 1974, nos Estados Unidos, com o jogo Dungeons & Dragons, ou D&D para os mais familiarizados. Este jogo é um jogo de fantasia, baseando suas regras nos wargames, um jogo de estratégia que é representado por um conflito militar, jogado em um grande tabuleiro, onde seus participantes controlam exércitos em busca de conquistar territórios inimigos e um determinado objetivo que é dado em jogo, usando vários tipos de adereços, como cartas, miniaturas e dados, muito semelhante ao RPG. Enquanto seu cenário foi inspirado nas obras de Tolkien, autor de O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Em uma partida de RPG, participam dois tipos específicos de jogadores. Um deles é o mestre, também conhecido como narrador. O segundo são os jogadores, denominados players ou aventureiros. O mestre é o responsável por contar uma história aos outros jogadores, onde estes interpretam os seus personagens, criados para a narrativa, com suas características e funções definidas por eles próprios, desenvolvendo suas ações dentro de uma ambientação que chamaremos de cenário. No caso dos jogadores, estes criam seus personagens através de uma ficha específica, anotando nessas fichas suas características e habilidades para os eventos, problemas ou situações relatadas pelo mestre de jogo. Estes personagens terão que realizar ações passíveis de falha, que geralmente são resolvidas por meio de dados. Mas, como dito anteriormente, todo meio de aleatoriedade pode ser modificado. As diferenças entre o wargame e o RPG. No War, como dito anteriormente, estes são jogos que representam batalhas históricas ou imaginárias, através do uso de miniaturas metálicas ou de plástico.
Um jogo deste tipo funciona da seguinte maneira: os jogadores posicionam suas miniaturas em um grande tabuleiro. Em seguida, movimentam suas peças, seguindo um conjunto de regras específicas que dizem a quantidade de peças e como movê-las. Como essas peças atacam seus adversários e assim por diante. Cada jogador possui um objetivo distinto para vencer o jogo. É importante comentar que as regras utilizadas nesses tipos de jogos são extremamente complexas, estabelecendo como cada ação deve ser executada. Em suma, é um jogo de estratégia que vai testar ao máximo as habilidades e as competências e os conhecimentos estratégicos de seus jogadores. Diferente dos wargames, o RPG não introduz uma tropa de soldados, mas sim indivíduos que visitam cenários inacessíveis ou até mesmo perigosos para serem explorados. Dessa forma, surgiu o D&D, unindo a literatura, regras simples, criatividade e os wargames, sendo adicionado aos jogos de RPG o aspecto narrativo, de produção ficcional conjunta. Assim, os desafios ou conflitos apresentados ao grupo de jogadores iriam movimentar os acontecimentos e as ações presentes nessa narrativa. Através de um livro denominado Manual Básico de Regras, que auxilia tanto o mestre quanto os seus jogadores na criação de seus personagens e como estes irão interagir de forma narrativa no cenário de jogo. Após a definição do RPG, o que é preciso para aplicá-lo dentro de uma sala de aula? Como um professor irá cativar os seus alunos para que eles aprendam através desse jogo lúdico? Para isso, o professor deve ter algo em mente. Qual é o objetivo desse jogo e para que ele vai servir? Com isso, o professor deve definir se deseja trabalhar com conteúdos ou habilidades e competências. Caso deseje trabalhar com conteúdos, estes conteúdos devem estar contidos na história, podendo até estar dentro das regras, da aventura, das habilidades dos personagens ou de suas ações, que estes desenvolvam, ou simplesmente em um evento que está acontecendo momentaneamente. Neste ponto, o RPG irá reforçar os conteúdos através da simulação, utilizando as aventuras que serão contadas durante o jogo. Caso seja utilizado antes da aplicação dos conteúdos em sala de aula, o RPG funcionará como uma apresentação de conteúdos, gerando assim os conhecimentos prévios aos alunos. Mas, se for utilizado posteriormente a aplicação desses conteúdos, assim o RPG funcionará como um reforço, reforçando aquilo que foi apresentado. Mesmo que o RPG esteja focado no ensino de conteúdos, nada impede do professor trabalhar com competências. Neste caso, o RPG estará focado no trabalho em grupo, no desenvolvimento da socialização, da criatividade, na gestão de recursos e competências socioemocionais. Isso dependendo unicamente da abordagem que o professor der ao seu jogo, podendo até mesmo misturar ambas, examinando as habilidades e competências dos alunos, trabalhando conteúdos.
claro que vai ficar um pouco mais difícil de sua aplicação. Aplicando o RPG dentro da sala de aula. Para aplicar o RPG, o professor deve situar algo em que o jogo se consiste, que é a mecânica, as suas regras. Pois a mecânica mais importante de um jogo é dada através de suas regras, pois estas definem o espaço, as ações, as consequências das ações tomadas, as restrições existentes no jogo, desde os personagens aos cenários fantasiosos. Em outras palavras, as regras tornam o jogo possível, construindo o aspecto mecânico, adicionando aquilo que define este jogo, que são os seus objetivos. Existem 4 tipos de regras que devem existir em um jogo de RPG, sendo estas as regras oficiais, também conhecidas como regras obrigatórias, as regras operacionais, as regras funcionais e as regras recomendadas. A primeira delas, temos as regras oficiais ou regras obrigatórias, que são regras restritas que não podem ser alteradas de forma alguma. Essas regras já vêm com o jogo, sendo um documento informativo, como um livro ou um manual de instruções, contendo as informações que os jogadores têm de ler para obter uma compreensão sobre as regras operacionais e as regras funcionais desse jogo. Podendo citar algumas dessas regras obrigatórias em um jogo de RPG, vamos a estas. Existem 2 tipos de personagens específicos em um jogo de RPG, que são os personagens jogáveis, que são representados pelos jogadores, e os não jogáveis, também conhecidos como NPCs, que são os personagens do mestre. Uma ficha de personagem, porque é um RPG de mesa. Contudo, as informações contidas na ficha de personagem, elas não são obrigatórias, mas a ficha em si é. O cenário de jogo. Os jogos devem estar ambientados, mas o tipo de cenário que você vai usar em seu jogo de RPG, ele é totalmente recomendado. E principalmente o elemento de aleatoriedade. Todo jogo de RPG possui um elemento de aleatoriedade, podendo ser um dado, cartas de baralho, papéis dentro de um recipiente, com números, frases ou palavras que determinem a aleatoriedade das ações dos personagens. Mas esse tipo de aleatoriedade você pode ser recomendado. O que é importante no RPG é o elemento, não o instrumento que você está usando. As regras operacionais, elas desempenham uma função matemática, representando a aleatoriedade dentro do jogo. Por exemplo, Dungeons & Dragons tem 6 atributos principais, sendo eles força, que quantifica a capacidade de carregar objetos pesados, e o poder dos ataques físicos, classificando os personagens como incapaz, sendo aquele indivíduo que necessita de muito esforço para realizar tarefas simples, ou fraco, que possui dificuldades em levantar cargas maiores e realizar exercícios físicos, o mediano, que consegue carregar um determinado peso e vencer algumas lutas, o forte inflige golpes mais poderosos e carrega mais peso que o normal. A destreza qualifica a precisão e a agilidade e equilíbrio de um personagem, regulando ele um desajeitado, que tem pouca mobilidade,
o regular, que é uma pessoa comum, e o ágil, que é muito rápido e possui reflexos com muita precisão. A constituição quantifica a resistência corporal, ou seja, a saúde do personagem, determinando se ele é frágil, se ele é saudável, se ele possui um porte atlético e é resistente a doenças, venenos e outros. A inteligência quantifica a racionalidade e a bagagem intelectual de conhecimentos científicos. Já a sabedoria quantifica a sagacidade em utilizar métodos e conhecimentos de senso comum. O carisma quantifica a capacidade de socializar e de se comunicar, dando aos personagens as características de rude, sociável, persuasivo e influente. Em nosso modelo de RPG, as regras operacionais elas auxiliam os atributos de combate dos personagens dentro do cenário. Estes atributos são características básicas de um personagem que retratam as vantagens e as suas desvantagens dentro de uma situação de combate, que será necessária para a aventura ser mais dinâmica. Esses atributos são ataque, defesa e esquiva. O ataque está relacionado aos ataques desferidos contra um adversário, sendo este efetuado por um combate corpo a corpo ou utilizando algum equipamento, como uma espada, por exemplo. Além dos ataques de curto alcance, existem também os ataques à distância, como arcos e flechas, o uso de catapultas, de balistas e outros. Mas estes não utilizarão os atributos de combate, e sim habilidades específicas para serem usados. Já a defesa é um conjunto de métodos variados, capazes de bloquear ou neutralizar um ataque. A esquiva é a capacidade do usuário de fazer um deslocamento rápido para evitar danos e sem a necessidade de defendê-los ou bloqueá-los diretamente. No exemplo, se usarmos a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica, como uma regra operacional para o combate, através da ofensiva ou defensiva dos personagens, ou seja, o ataque e a defesa, podemos fazer uma associação em que a aceleração seja dada pelo D6. Utilizamos o D6 por ele ser fácil de ser encontrado comercialmente. Aqui temos a seguinte situação: um jogador com 70 kg e um jogador com 80 kg. Para fazer a associação de ataque e defesa, temos 3 casos distintos. Caso o jogador execute um ataque superior à defesa do inimigo, seu oponente sofrerá dano. No entanto, se o jogador obter uma defesa superior ao ataque do adversário, este não perderá pontos de vida, ou seja, este irá bloquear o ataque daquele adversário. E no último caso, temos o empate, devido ao ataque e à defesa serem iguais, e por terem sentidos contrários, podemos fazer uma alusão à terceira lei de Newton. Neste caso, um poder ofensivo ou defensivo anularia o outro. No caso da esquiva, podemos substituir o dado e usar uma moeda, onde aquele que deseja se esquivar peça cara, e ao jogar ele der coroa, ele não se esquivou. Mas, se obter o resultado cara, ele vai, obviamente, se esquivar do ataque, sem a necessidade de pedir defesa para bloquear os ataques do inimigo posteriormente. As regras funcionais. Elas são regras que dão suporte às regras operacionais. Contudo, essas regras
não dependem de nenhuma expressão matemática para serem usadas. Essas regras geralmente são usadas para explicarem um conceito. Uma regra funcional que podemos destacar é o uso das habilidades dos personagens. Essas habilidades são qualidades extras que auxiliam os personagens em combate, sendo atribuídas aos conceitos físicos relacionados a lançamento oblíquo, momento linear, momento angular e torque, para aumentar a potência dos golpes que o personagem utiliza em combate, sendo movimentos rápidos. Destacando o uso das regras funcionais, temos a habilidade de lançamento oblíquo. Nas artes marciais, uma voadora consiste em um chute quando o lutador está no ar, realizado através de um pulo, e pode ser realizada tanto frontalmente quanto lateralmente, atingindo a parte superior do tronco do oponente. Também temos o lançamento de projéteis, com uma habilidade resultante do lançamento oblíquo. O personagem pode lançar um determinado projétil, sendo ele uma lança, por exemplo, ou então utilizar um arco e flechas, fazendo seus ataques adquirirem duas componentes na velocidade de seu movimento, seguindo uma trajetória parabólica. Em uma habilidade que consiste de momento linear, vai ser uma habilidade que mede a quantidade de movimento presente em um corpo. Usando o momento linear, o jogador pode aumentar a velocidade de seus ataques através da transferência de um movimento que ocorre nas colisões. Podemos citar alguns exemplos do momento linear dentro de um cenário, como o uso de um ariete para derrubar um portão, um muro, ou o uso da cavalaria com lanças alinhadas para colidir com os soldados, inimigos que estão andando a pé. Ou encontro de dois oponentes que estão correndo um em direção ao outro. Também temos a colisão de duas paredes de escudo. No momento angular, há uma variedade de chutes que são produzidos por uma rotação em torno de seu eixo de simetria. Por esse motivo, esses chutes irão produzir um momento angular. Um exemplo de ataque rotacionado que produz um momento angular seria o chute circular, que esse chute que utiliza a perna, e em especial o pé do personagem, em sua trajetória. Com o momento angular, podemos também citar uma bailarina, que pode dar mais piruetas antes de precisar carregar o que foi perdido com o atrito. Ao trazer seus braços mais próximos ao seu corpo, a sua inércia de rotação encolhe, para conservar assim o momento angular, aumentando a velocidade de sua pirueta, permitindo que ela faça movimentos rotacionados. Para executar um movimento circular, é preciso que um torque seja aplicado em um corpo, mas uma vez que o bailarino está no ar, não há nenhuma força atuando sobre ele, ou seja, não há forças que possam originar um torque. Sim, a gravidade está atuando sobre a bailarina, mas a gravidade não origina um torque. Na ausência de torques, o momento angular é conservado. Isso quer dizer que se a massa está concentrada perto do eixo, que é um ponto de apoio de rotação, o corpo irá girar mais rápido. O torque é uma habilidade de rotação útil para girar alavancas, como também para o campo de batalha. Essa habilidade é importante para vários guerreiros em uma situação de combate.
pois possibilita que estes façam movimentos rotacionais. Ou seja, os personagens irão realizar movimentos circulares, usando o próprio corpo com a finalidade de executar ataques mais potentes e letais, visto que todas as artes marciais usam o torque para aumentar a força de seus golpes de alguma forma. Por exemplo, arremessando ou jogando outro lutador ao chão. O adversário permanece ereto e o vetor peso dele terá um braço de alavanca em relação ao seu eixo de rotação. Nesta situação, o peso do adversário irá produzir um toque positivo no sentido anti-horário, que é o oposto do torque aplicado pelo jogador que o arremessou ao chão. As regras recomendadas. Essas regras são apenas dicas ou sugestões para ajudar os jogadores ou o mestre a melhorar o desempenho do jogo, e não são absolutamente regras do ponto de vista da mecânica de um jogo. Podemos destacar uma regra recomendada seriam os tipos de cenários possíveis para um jogo de RPG, pois todo jogo de RPG, como dito anteriormente, possui um cenário, mas o tipo de cenário para ser recomendado, modificado ou substituído não é obrigatório. O cenário se trata do mundo em que os personagens dos jogadores vivem, tanto geograficamente quanto cronologicamente. Mas quais seriam os cenários em que você pode utilizar a física? Podemos destacar a fantasia medieval, que é um subgênero de ambientações de fantasia, sendo um dos mais usados nos jogos de RPG. Esse tipo de cenário oferece elementos medievais históricos, como cavaleiros, castelos, armaduras, espadas, escudos e afins. E fantásticos, como seres místicos, a magia, poções e outro. Senhor dos Anéis é um exemplo desse tipo de cenário. Você pode adaptar facilmente a física em uma fantasia medieval, contudo não exagerando os conceitos místicos e poções que vão contra a realidade, mas você pode sim utilizar. Outro, que este sim você pode utilizar com certeza, a física, seria a ficção científica, que é um gênero que lida com os conceitos ficcionais e imaginários. Geralmente, eles são baseados em fatos científicos reais para compor seus enredos, relacionados ao futuro, à ciência, à tecnologia, discutindo os impactos ou as consequências em uma determinada sociedade, abordando os seguintes temas de viagem espacial, viagem no tempo, universos paralelos, mudanças climáticas, vidas extraterrestres e outros. Ou seja, há uma gama de enredos ou cenários para ser utilizado na ficção científica, que pode ser abordado na física. Outro é o suspense. Você pode criar um RPG com enigmas, com mistérios a serem desvendados. E por fim, fatos históricos. Você pode relacionar os fatos históricos, por exemplo, falando desde Aristóteles até Newton, ou falando sobre a mecânica aristotélica até a mecânica quântica, ou falando a história da termodinâmica, como surgiu a relatividade, ou falando do efeito elétrico, a introdução da física moderna e outros. Cenários de guerras também, como falando sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial,
dos acontecimentos que aconteceram nesse cenário de ação. Você pode também falar sobre isso utilizando as fórmulas e conceitos físicos. Mas eu queria dar um pequeno ênfase e uma atençãozinha que, da forma como foi empregado o RPG, ele somente não pode garantir o aprendizado dos conceitos científicos. Assim, não podemos utilizar o RPG como um substituto às aulas, mas podemos usá-lo como um complemento. E vale ressaltar que os alunos devem ter um aprofundamento sobre os conceitos e conteúdos abordados na aventura, antes e após o jogo. Dessa forma, o RPG apresenta-se como mais um recurso pedagógico a serviço da educação. E muito obrigado por prestarem atenção e ficarem até aqui.